Snow movia-se pela floresta de quatro, o seu cabelo branco emaranhado com folhas e terra, os pés descalços silenciosos no chão coberto de gelo. Ela seguia o rastro do cheiro dos veados com a mesma precisão dos 40 lobos que corriam ao seu lado, a respiração deles criando nuvens no ar frio do inverno. Ela estava a caçar. Ela era parte da alcateia. Ela estava em casa. O mundo humano em que ela nasceu há 10 anos era agora apenas uma memória, apenas fragmentos de dor e abandono que às vezes surgiam em sonhos. De onde estás a observar? Espero que nunca tenhas sabido como é ser abandonado pelas pessoas que deveriam ter te protegido. O enorme lobo branco liderava a matilha, com o corpo 2 vezes maior do que qualquer lobo normal. Snow seguia-o de perto, como fazia desde os 8 anos de idade, quando ele a encontrou a morrer nesta floresta. Naquela primeira noite, ele carregou-a até a toca nas suas mandíbulas, gentil apesar do seu tamanho. A matilha aceitou a sua decisão sem questionar. Fosse ele o que fosse, inspirava lealdade absoluta. Snow já não tinha palavras. Ela comunicava-se através de rosnados, gemidos e linguagem corporal. Caçava com os dentes e as garras. Dormia numa toca debaixo de um carvalho antigo, protegida pelo pelo quente. Esta era a sua vida. Era o suficiente. O uivo do lobo branco sinalizou para a alcateia se espalhar. Snow moveu-se para a esquerda, rastejando pelo chão, seus olhos cinzentos acompanhando os movimentos. Ali, um jovem veado, forte, mas inexperiente. A alcateia aproximou-se com coordenação treinada. O papel de Snow era conduzir a presa para os lobos mais fortes. Ela saiu do esconderijo com um som mais animal do que humano, assustando o veado e levando-o diretamente para o caminho do lobo branco. A matança foi rápida. A matilha alimentou-se de acordo com a hierarquia. Primeiro o lobo branco, depois os outros machos fortes, depois as fêmeas e, por fim, Snow. Ela havia deixado de sentir repulsa por carne crua há anos. Era comida. Mantinha-a viva. Depois, a matilha descansou numa clareira. Snow deitou-se ao lado do lobo branco, os dedos enterrados em seu pelo espesso, ouvindo os batimentos cardíacos dele. Quente, sólido, seguro. Ele era a única constante que ela conhecia desde aquela noite terrível em que o pai a deixou na floresta para morrer. Ela se aproximou dele e ele emitiu um som baixo de satisfação. Se Snow ainda conhecesse os pensamentos humanos, talvez se perguntasse por que esse lobo era tão maior do que os outros. Por que ele parecia entendê-la de maneiras que iam além da inteligência animal normal? Porque às vezes ele a olhava com olhos que demonstravam muita consciência. Mas ela havia esquecido como se perguntar sobre essas coisas. O som de vozes humanas quebrou a paz. A cabeça de Snow se ergueu, o corpo ficando tenso. O lobo branco ficou de pé instantaneamente. Mãe. Rosnando profundamente em tom de aviso. A matilha se espalhou em posições defensivas ao redor de Snow. 5 homens saíram das árvores. Eles usavam roupas estranhas e carregavam gaiolas de metal com rodas, cordas com laços, ferramentas para capturar. "Lá está ela!" gritou um deles. A menina selvagem das histórias. Snow entendeu o tom, se não as palavras. Eles tinham vindo atrás dela. Queriam levá-la. Ela mostrou os dentes e rosnou, agachando-se. O lobo branco posicionou-se entre Snow e os homens, seu corpo enorme um escudo vivo. 40 lobos criaram uma parede impenetrável. "São lobos de verdade", disse uma voz nervosa. "Eles vão atacar. Temos dardos tranquilizantes. A menina vale o risco. Os estudiosos da capital pagarão uma fortuna para estudar um humano criado por lobos." O terror inundou Snow. Eles queriam prendê-la, levá-la para longe da sua matilha. Ela já tinha sido abandonada uma vez. Não seria levada. Algo dentro dela se partiu. Um poder que ela nunca soube que existia e rompeu para fora. A sua voz, sem uso há anos, exceto para sons animais, formou uma única palavra que ultrapassou completamente a fala. Socorro! Não era linguagem humana. Era mais antiga, primitiva, um chamado que ia direto ao coração de todos os lobos em quilômetros à volta. A floresta explodiu em movimento. Lobos surgiram de todas as direções. Não apenas a alcateia de Snow, mas lobos de territórios vizinhos, de tocas distantes, de áreas de caça a quilômetros de distância. Em poucos minutos, mais de 100 lobos cercaram a clareira, todos focados nos 5 homens.
Os rostos dos homens ficaram pálidos. Isto não é natural. Fuguem. Eles dispersaram-se, abandonando o seu equipamento em pânico. Os lobos perseguiram-nos até a borda da floresta, garantindo que a ameaça tivesse desaparecido. Quando a floresta ficou segura novamente, Snow desabou. Usar aquele poder tinha drenado algo essencial dela. Ela estava fraca, a tremer, quase inconsciente. O lobo branco estava imediatamente ao seu lado, suportando o seu peso com o corpo. Snow pressionou o rosto contra o pelo dele, oprimida pelo que tinha feito. Ela os chamou, os comandou. Como? E então o lobo branco fez algo impossível. O corpo dele, sob as mãos dela, começou a mudar. O pelo se transformou em pele. A forma mudou, os ossos se reestruturaram. Snow recuou em choque, observando o lobo se transformar em um homem. Um homem enorme, com facilmente 1,95 m de altura, cabelos brancos prateados que caíam além dos ombros. Olhos azuis gelados que eram de alguma forma familiares, apesar do rosto desconhecido. Corpo poderoso, marcado por batalhas, completamente à vontade com a transformação. Snow, ele disse, e sua voz era profunda e gentil e de alguma forma certa. Aqueles homens iam levar-te. Eu não podia proteger-te adequadamente como lobo, não contra armas humanas. Snow olhou para ele, a mente lutando para processar o que estava a ver. O lobo branco era humano. Sempre fora humano. Ela soltou um som entre um rosnado e um soluço e tentou correr, mas as pernas estavam fracas e mal conseguiu dar 3 passos antes de cair. Ele a segurou antes que ela batesse no chão. Calma, você está segura, eu prometo. Snow lutou contra o seu abraço em pânico animal e raiva traída. Eu sou Fenrir, disse ele calmamente, sem afrouxar o abraço, mas sem magoá-la. Tenho te protegido há 10 anos, isso não mudou. E Snow se debatia com mais força, emitindo sons de angústia. Mentiroso, traidor, não é da matilha, não é seguro. Eu não podia me revelar antes, continuou Fenrir, com voz firme e calma. É proibido por uma lei antiga. Mas aqueles homens me forçaram a agir. Não vou deixar ninguém levar você. Por cima do ombro de Fenrir, Snow viu o resto da matilha observando. Eles não pareciam surpresos com a transformação dele. Eles sabiam. Todos sabiam, exceto ela. A traição estava completa. Snow ficou mole nos braços de Fenrir, não por aceitação, mas por exaustão e choque. Os seus olhos se fecharam e a escuridão a tomou. Quando Snow acordou, ela estava se movendo. Braços fortes a carregavam e o cheiro era familiar. Apesar de tudo, o cheiro do lobo branco, mesmo na forma humana, ela manteve os olhos fechados, ouvindo. Vários passos, agora não de lobos, mas de humanos andando eretos, vozes falando em tons baixos. Como ela está? A voz preocupada de uma mulher. Inconsciente, mas estável. Era Fenrir. O seu dom se manifestou poderosamente. Ela chamou todos os lobos em um raio de 8 quilômetros. Oradora selvagem, disse a mulher. Só li sobre eles em textos antigos. Eles deveriam ser um mito. Ela é real e é minha companheira. Silêncio, então. Vossa Majestade. Ela é selvagem. Mal consegue falar. Vive como loba há 10 anos. Como é possível? Ela é minha companheira. Fenrir repetiu com mais veemência desta vez. A deusa da lua a escolheu para mim. Senti a ligação há 2 meses, quando ela fez 18 anos. Estava à espera do momento certo para me revelar. Este não era exatamente o momento certo. Não, mas aqueles caçadores forçaram-me a agir. Eles teriam-na enjaulado. Winter, estudado-a como um animal. Não podia permitir isso. Winter. O nome despertou uma vaga memória na mente de Snow. Fêmea, beta, forte. O que vais fazer com ela? Winter perguntou. Ensinar-lhe. Ajudá-la a lembrar-se do que significa ser humana. Dar-lhe uma escolha. Os braços de Fenrir apertaram-se ligeiramente em torno de Snow. Ela merece conhecer os 2 mundos antes de decidir qual deles quer. Os olhos de Snow abriram-se. Ela deu por si a olhar diretamente para o olhar azul gelo de Fenrir. Estás acordada, disse ele suavemente. Ótimo! Estamos quase lá. Snow olhou à sua volta. Estavam a caminhar por uma floresta, mas era diferente do seu território. E havia humanos com eles, 25 ou mais, todos movendo-se em formação coordenada. Guerreiros. Ela lutou, querendo descer, querendo correr.
Se eu te soltar, vais tentar fugir? Perguntou Fenrir. Snow mostrou os dentes para ele. Era o que eu pensava. Snow, ouve-me. Não podes voltar para a selva agora. Aqueles caçadores sabem onde estás. Eles voltarão com mais homens, mais armas. Não estás mais segura lá. Snow não queria entender as palavras dele, mas de alguma forma ela entendeu. O significado ficou claro, mesmo que as palavras específicas fossem confusas. Vou levar-te para o meu território, continuou Fenrir. Lá estarás segura, protegida. E quando o perigo passar, se ainda quiseres voltar para a floresta, eu mesmo te levarei de volta. Prometo. Snow parou de lutar, não porque confiava nele, mas porque estava demasiado fraca para continuar a lutar. Usar o seu dom tinha-a esgotado completamente. Saíram da floresta para algo que Snow tinha vagas memórias de um povoado. Edifícios feitos de madeira e pedra, caminhos de terra batida e lobos, tantos lobos. Mas estes usavam roupas, andavam eretos e olhavam para ela com olhos curiosos. Snow tentou fazer-se mais pequena nos braços de Fenrir. Demasiados, demasiado, demasiado errado. Ela está aterrorizada, disse Winter baixinho. Eu sei. A voz de Fenrir era gentil. Vamos levá-la para um lugar tranquilo, sem multidões. Sage, a sala de cura está pronta? Sim, Vossa Majestade. A voz de uma mulher mais velha, gentil e reconfortante. Preparei tudo o que pediu. Entraram num grande edifício e percorreram corredores que pareciam todos iguais para Snow. Finalmente, uma porta se abriu para uma sala quente e silenciosa, com uma lareira acesa e peles espalhadas pelo chão. Fenrir colocou Snow cuidadosamente sobre as peles. Ela imediatamente rastejou para o canto mais distante da porta, encolhendo-se o máximo possível. Vou deixá-la examiná-la, Sage, disse Fenrir, mas estarei aqui fora se ela precisar de mim. A mulher idosa, Sage, aproximou-se lenta e cuidadosamente. Olá, pequenina. Não vou fazer-te mal. Só quero ter a certeza de que estás saudável. Snow observou-a com olhos cansados, pronta para lutar ou fugir. Sage sentou-se a alguns metros de distância, sem fazer qualquer movimento para tocar nela. Vives com lobos há muito tempo, não é? Esqueceste-te de como estar perto de pessoas. Tudo bem, podemos ir devagar. Ela enfiou a mão numa bolsa e tirou carne seca. Atirou um pedaço para Snow, que o apanhou automaticamente e o comeu de uma só vez. Ótimo, disse Sage, sorrindo. Deves estar com fome. O rei disse, usaste muito poder hoje. Isso consome energia. Durante a hora seguinte, Sage conquistou a confiança cautelosa de Snow através da comida e da paciência. Conseguiu examinar Snow à distância, pedindo-lhe para mostrar os dentes, esticar os braços e demonstrar que conseguia mover-se sem dor. Quando tentou aproximar-se para verificar as cicatrizes de Snow, esta rosnou um aviso. Tudo bem, disse Sage imediatamente, recuando. Ainda não posso tocar. Eu entendo. Ela deixou comida e água ao alcance e partiu, deixando Snow sozinha pela primeira vez desde que os caçadores chegaram. Snow comeu mecanicamente, sua mente lutando para processar tudo. O lobo branco era humano, era um rei, tinha mentido para ela por 10 anos. Sua matilha sabia e não lhe contou. Ela tinha um poder que não compreendia e estava presa neste lugar de edifícios, humanos e injustiça. Ela se enrolou num canto, envolvendo os joelhos com os braços, e emitiu um som de angústia que era puramente animal. A porta se abriu. Fenrir entrou, ainda em forma humana, e o primeiro instinto de Snow foi rosnar para ele. Mas ele sentou-se do outro lado da sala, sem fazer nenhum movimento para se aproximar. Sei que não confias em mim agora. Sei que te sentes traída. Mas quero que compreendas uma coisa. Não podia revelar-me na natureza. É proibido por uma lei mais antiga do que qualquer um de nós. Os reis da minha linhagem passam parte de cada ano vivendo como lobos verdadeiros para nunca esquecer a nossa natureza animal. Durante esse tempo, não podemos nos transformar. Não podemos quebrar o personagem. Não podemos ser nada além de lobos. Snow não queria ouvir, mas a voz dele era a voz do lobo branco. E aquela parte dela que confiava nele há 10 anos não pôde deixar de responder. Encontrei-te quando tinhas 8 anos, continuou Fenrir. Alguém te tinha abandonado para morrer. Estavas a chorar, aterrorizada, sozinha. Eu deveria ter te levado para a alcateia mais próxima, mas algo me impediu. Então,
Levei-te para a toca e tornaste-te parte da alcateia. Os olhos de Snow ardiam com lágrimas. Ela tinha esquecido como chorar. Eu vi-te crescer, disse Fenrir suavemente. Vi-te esquecer as palavras humanas e aprender a linguagem dos lobos. Vi-te tornar-te feroz, forte e selvagem. E há 2 meses, no teu aniversário de 18 anos, senti o vínculo de companheirismo se estabelecer. És minha companheira, Snow, escolhida pela deusa da lua. E desde então tenho tentado descobrir como te contar. Companheira. Esse era um conceito que Snow compreendia, mesmo em seu estado selvagem. Casais que se uniam, lobos que se escolhiam. Mas ela pensava que o lobo branco era o seu companheiro, o seu parceiro, o seu escolhido. E ele era. Ele era o mesmo ser, apenas numa forma diferente. A mente de Snow doía ao tentar conciliar essas verdades. Não precisas de decidir nada agora, disse Fenrir. Não precisas de aceitar o vínculo, nem a mim, nem nada disso, mas, por favor, deixa-me proteger-te. Deixa-me ensinar-te o que esqueceste. E quando estiveres pronta, verdadeiramente pronta, poderás escolher o que quiseres, selvagem ou civilizada, loba ou humana, comigo ou sem mim, a escolha será tua. Ele levantou-se lentamente, dando-lhe tempo para reagir. Quando ela não atacou, ele dirigiu-se para a porta. Mandarei trazer comida 3 vezes por dia. Sei de ir a ver como estás, e se precisares de mim para alguma coisa, basta chamar. Eu vou ouvir. Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Snow ficou sozinha com a sua confusão, o seu medo e a estranha dor no peito que lhe dizia que o vínculo de companheirismo era real. Os primeiros dias foram difíceis. Snow recusava-se a usar roupas, recusava-se a dormir na cama, recusava-se a falar. Ela permanecia na forma de lobo sempre que possível, transformando-se de volta apenas quando a exaustão forçava o seu corpo humano a descansar. Sage visitava-a regularmente, sempre trazendo comida, sempre paciente. Nunca forçou a interação, nunca ultrapassou os limites. Lentamente, Snow começou a tolerar a sua presença. Fenrir vinha todas as noites e sentava-se do outro lado da sala a falar sobre o seu dia, sobre a alcateia, sobre nada importante. Nunca se aproximava, nunca exigia resposta, apenas estava lá. No 5º dia, Snow transformou-se em forma humana e não voltou a transformar-se. Sentou-se num canto, enrolada em peles, observando Fenrir com olhos cansados. Ficaste humana, observou ele. Isso é um progresso. Snow emitiu um som que não era bem uma palavra. Estás a tentar falar? Fenrir inclinou-se ligeiramente para a frente. Não faz mal se não te lembras das palavras. Elas voltarão com o tempo. Por quê? Snow conseguiu dizer, com a voz áspera por falta de uso. Por que mentir? Era quase ininteligível, mas Fenrir compreendeu. Eu não menti. Não podia dizer-te a verdade. Há uma diferença. Snow olhou para ele com raiva. Eu sei que não parece diferente para ti, disse Fenrir. E sinto muito que tenhas descoberto dessa maneira. Sinto muito por não ter podido te preparar, mas não sinto muito por ter te protegido todos esses anos. E não sinto muito que a deusa da lua tenha te escolhido como minha companheira. Não quero um companheiro. Snow forçou a saída. Essa é a tua escolha, disse Fenrir simplesmente. Mas o vínculo existe, quer queiras, quer não. Podes rejeitá-lo. Rejeita-me e eu respeitarei isso. Mas sempre sentirás a atração e eu também. Nas semanas seguintes, o lado humano de Snow emergiu lentamente de anos de vida selvagem. Foi mais difícil do que qualquer um esperava. As palavras voltaram em fragmentos, desconectadas do significado. Sage segurava um objeto e dizia o seu nome. E Snow repetia o som, mas o conceito por trás dele permanecia confuso. Colher, disse Sage pacientemente, segurando o utensílio. Colher, repetiu Snow. Mas quando Sage tentou fazê-la usá-la, Snow apenas olhou para a coisa como se fosse um objeto estranho, o que para ela era. É para comer, demonstrou Sage, servindo sopa e levando-a à boca. Snow observou, depois abanou a cabeça e mergulhou os dedos diretamente na tigela, comendo dessa forma. Para ela, fazia sentido. Os dedos funcionavam. A colher era uma complexidade desnecessária. Sage não a forçou. Bem, vamos tentar novamente amanhã. As roupas eram outra batalha.
Snow tolerava uma túnica simples porque o assentamento era frio, mas qualquer coisa além disso a fazia sentir-se presa. As botas eram impossíveis. Ela as arrancava em poucos minutos, preferindo seus pés calosos e descalços. Os vestidos a deixavam em pânico. O tecido restringia seus movimentos. Ela precisa se mover livremente, observou Winter uma tarde, quando Snow arrancou mais uma peça de roupa. Ela correu sobre 4 patas por 10 anos. Roupas apertadas parecem uma gaiola. Então eles chegaram a um acordo. Túnicas e calças largas que não restringiam. Sem sapatos, a menos que fosse absolutamente necessário. Cabelo solto e selvagem. Pequenas concessões que permitiam a Snow existir em forma humana sem se sentir sufocada. A parte mais difícil foi aprender a dormir dentro de casa. O quarto que Fenrir lhe deu era confortável, quente e seguro para qualquer padrão humano. Mas para a Snow, parecia errado. Muito fechado, muito separado da sua alcateia. Ela acordava no meio da noite em pânico, esquecendo-se de onde estava, procurando o calor familiar dos corpos dos lobos pressionados contra o seu. Na terceira noite, Fenrir ouviu o seu desespero através do vínculo de companheirismo e foi encontrá-la encolhida num canto, tremendo e emitindo pequenos sons de medo. Ele não pediu permissão. Simplesmente transformou-se em lobo e deitou-se ao lado dela, o seu corpo enorme curvando-se protetoramente em torno do dela. Snow imediatamente se pressionou contra ele, enterrando o rosto na sua pele, e finalmente conseguiu dormir. Depois disso, Fenrir passou todas as noites com ela. Às vezes como lobo, às vezes como homem, mas sempre presente. O vínculo entre eles ficou mais forte, mesmo com Snow lutando contra seus sentimentos a respeito disso. Winter tornou-se uma aliada inesperada. A feroz mulher beta não tratava Snow como um animal de estimação, nem como uma criança, mas como uma igual que simplesmente precisava de informações. Você não é inferior a nós por ter vivido na selva, disse Winter um dia, enquanto estavam sentadas no jardim. Snow tentava lembrar-se do nome das pequenas flores amarelas que cresciam perto do caminho. És diferente. Sobreviveste a algo que a maioria de nós não conseguiu. Isso requer força. Sinto falta da alcateia, disse Snow, as palavras ainda saindo lentamente. Sinto falta da toca, sinto falta da caça. Então caça, disse Winter simplesmente. Transforma-te e corre na floresta. Ninguém vai impedir-te. Fenrir disse. Caçadores perigosos. Os caçadores foram eliminados, assegurou Winter. Eles não vão incomodar-te novamente. Encontramos o acampamento deles. Deixamos claro que qualquer um que tentar capturar-te terá de responder pessoalmente ao Rei Alfa. És livre para ir à floresta quando quiseres. Não és uma prisioneira, Snow. Isso mudou as coisas. Snow começou a passar os dias na floresta, transformando-se em loba e correndo por horas. Ela caçava, comia, descansava debaixo das árvores e só voltava ao acampamento quando o sol se punha. Aos poucos, ela encontrou um ritmo que funcionava para ela, mas ainda lutava com o seu dom. A habilidade de falar com os animais selvagens a salvou dos caçadores, mas ela não tinha ideia de como controlá-la. Às vezes, ela chamava os lobos acidentalmente quando sentia emoções fortes. Outras vezes, tentava chamá-los deliberadamente e nada acontecia. Sage reconheceu o problema. O teu dom está ligado às tuas emoções neste momento. Precisas de aprender a controlá-lo conscientemente. Começaram as sessões de treino numa clareira longe do povoado. Sage fazia Snow praticar chamar lobos específicos, não com desespero, mas com intenção. Pensa no que queres, instruiu Sage. Não apenas ajuda, mas ajuda específica. Chame os lobos batedores quando quiser informações. Chame os caçadores quando quiser rastrear presas. O seu dom permite que comunique com lobos selvagens tão claramente quanto os metamorfos comunicam entre si. Levou semanas de prática, mas aos poucos Snow aprendeu a modular os seus chamados. Ela descobriu que podia enviar não apenas uma convocação, mas mensagens complexas. Podia dizer aos lobos onde as presas estavam localizadas. Podia alertá-los sobre perigos. Podia fazer perguntas e entender as respostas de maneiras que iam além da comunicação animal normal. Isso é extraordinário, disse Sage numa tarde, depois que Snow coordenou com sucesso uma caçada entre 3 matilhas diferentes sem que nenhuma delas brigasse por território.
Os falantes selvagens eram lendários, mesmo nos tempos antigos. A maioria só conseguia chamar os lobos. Você pode comandá-los, organizá-los, comunicar estratégias complexas. Parece normal, disse Snow, encolhendo os ombros. Como falar? Porque para você é falar, disse Sage. Você passou 10 anos se comunicando dessa maneira. É mais natural para ti do que a fala humana. A descoberta com a linguagem humana veio inesperadamente. Snow estava com Winter no pátio de treino a observar guerreiros a lutar quando um dos machos mais jovens caiu gravemente e não se levantou. Sem pensar, Snow correu para ele. Magoado, disse ela, colocando as mãos na perna dele. Partido aqui. Ela apontou exatamente para onde o osso se tinha fraturado, embora ainda não houvesse sinais externos de lesão. Winter olhou para ela. Como é que sabias, Ken? Sinto. Snow esforçou-se por explicar. O corpo diz-me que está errado ali. Ela apontou novamente. Levaram o jovem macho até Sage, que confirmou que Snow estava certa. O osso estava fraturado exatamente onde ela tinha indicado. Mais importante ainda, Snow tinha usado várias frases completas sem se aperceber. As palavras voltam mais rápido quando não se pensa nelas, observou Sage. Quando se está concentrado em outra coisa, o cérebro lembra-se de como construir frases. A partir de então, eles usaram essa abordagem. Em vez de aulas formais, eles envolviam Snow em atividades que exigiam comunicação, ajudando no centro de cura, onde ela tinha de descrever sintomas, trabalhando com os caçadores, onde tinha de coordenar estratégias, brincando com as crianças PAX, que exigiam histórias e explicações. O vocabulário de Snow expandiu-se rapidamente. A sua gramática ainda era simples, direta, mas funcional. Ela agora conseguia expressar pensamentos complexos, mesmo que a forma de se expressar fosse direta, não estúpida, disse ela a Winter um dia, quando alguém sugeriu simplificar uma explicação para ela. Apenas esqueci palavras, não esqueci de pensar. Eu sei, disse Winter. Qualquer um que pense que é simples é um idiota. Você tem gerido dinâmicas complexas de matilha e estratégias de caça desde os 8 anos. Isso requer inteligência. 3 meses após chegar a Frost Tool, Snow teve seu primeiro teste real de pertencimento. Uma delegação chegou de um território vizinho. Entre eles, embora Snow ainda não soubesse, estava seu pai. Demon parecia mais velho do que Snow se lembrava, com cabelos grisalhos e o rosto marcado pelos anos. Ele estava lá para negociações políticas, tendo ascendido para se tornar o alfa de sua própria pequena matilha após anos de trabalho árduo. A princípio, ele não reconheceu a jovem selvagem ao lado de Fenrir. Ela estava muito diferente da criança assustada de 8 anos que ele abandonara. Mas quando Fenrir a apresentou como Luna Snow, sua companheira, o rosto de Demon empalideceu. Snow, sua voz falhou ao pronunciar o nome. Isso é impossível. A Snow morreu. Nós deixamos-la na floresta há 10 anos. Não há como ela ter sobrevivido. A sala ficou muito silenciosa. Todos os lobos presentes se viraram para olhar para Demon com expressões que variavam de choque a repulsa. A Snow olhou para o homem que outrora fora seu pai. Ela lembrava-se dele agora. Lembrava-se do rosto dele quando a deixou na floresta e foi embora. Lembrou-se de gritar para ele, implorando para que não a deixasse. Lembrou-se do som dos seus passos a desaparecerem na distância. Tu deixaste-me, disse ela com voz fria e monótona, para morrer. Com 8 anos, abandonada. O rosto de Demon se contorceu. Não tivemos escolha. A matilha não aceitaria uma ômega. A minha companheira, a tua madrasta, insistiu. Tive que escolher entre ti e a minha posição. Eu escolhi a sobrevivência. Tu escolheste errado. A voz de Fenrir era gelada. Tu abandonaste uma criança para morrer sozinha na floresta. Uma criança que era da alcateia, que era família, que merecia proteção. Ela sobreviveu, disse Demon desesperadamente. Obviamente que ela sobreviveu. Ela está aqui, então tudo deu certo. Não graças a ti, interrompeu Winter com voz dura. Ela sobreviveu porque os lobos mostraram mais misericórdia do que tu. Animais selvagens foram melhores pais do que você. Snow deu um passo à frente. Ela era menor do que o pai, tinha estado ausente por 10 anos, mas mantinha uma confiança que ele nunca tinha visto na criança assustada que ela era.
Sobrevivi, ela concordou. Aprendi, fiquei forte, encontrei uma matilha de verdade, uma família de verdade. Ela olhou para Fenrir, para Winter, para os lobos de Frostim que a aceitaram sem questionar. Eles me escolheram. Tu me rejeitaste. Não é a mesma coisa. Snow, por favor. Demon estendeu a mão como se fosse tocá-la. Sinto muito. Me arrependo todos os dias. Se eu pudesse voltar atrás. Não posso, Snow disse simplesmente. Acabou. Terminado. Tu não és da matilha. Não és da família. Nada. Ela se afastou dele. A rejeição definitiva na cultura dos lobos. Ele não existia mais para ela. Fenrir se moveu para ficar ao lado dela, sua mão encontrando a dela. As negociações terminaram, Alfa Demônio. Tu e a tua delegação sairão do meu território imediatamente e espalharão a notícia de que Luna Snow está sob a minha proteção. Qualquer um que a prejudicar, ameaçar ou mesmo falar mal dela, terá de responder perante mim pessoalmente. Demônio abriu a boca como se fosse protestar, mas pareceu pensar melhor. Ele acenou com a cabeça rigidamente e saiu, seguido pela sua delegação. Quando eles se foram, Snow encostou-se ligeiramente a Fenrir. Pensou que se sentiria diferente ao vê-lo, mas apenas vazio. Ele deixou de ser sua família no dia em que o abandonou, disse Fenrir gentilmente. Você sabe disso, certo? A família verdadeira não abandona a alcateia. Não, concordou Snow. Você é a família verdadeira. A alcateia é o lar. Winter aproximou-se, colocando a mão no ombro de Snow. Estou orgulhoso de você. Isso exigiu força. Não foi difícil. Snow disse que era fraco. Escolheu o medo em vez do filhote. Lobos nunca fazem isso. Até os lobos selvagens protegem os filhotes. Era verdade. Em 10 anos vivendo com lobos, Snow nunca tinha visto uma matilha abandonar seus filhotes. Eles morrem protegendo os filhotes. A escolha do demônio o tornou inferior aos animais com quem ele deixou a sua filha. Depois desse encontro, Snow parou de lutar contra o seu lado humano. Ela percebeu que ser humana não significava ser fraca como o demônio. Fenrir era humano e forte. Winter era humana e feroz. Sage era humana e sábia. Ser humano significava apenas ter escolhas. E Snow estava a aprender. Ela gostava de ter escolhas. Começou a usar vestidos ocasionalmente, embora fossem sempre práticos, nos quais ela pudesse se movimentar. Aprendeu a trançar o cabelo, embora ainda preferisse usá-lo solto. Ela até conseguiu dominar a colher, embora ainda comesse com as mãos quando ninguém estava a ver. Mais importante ainda, ela começou a se envolver com a matilha além de Fenrir, Winter e Sage. Ela participava das reuniões do conselho, ouvindo mais do que falando, mas ocasionalmente oferecendo insights que surpreendiam a todos com seu pensamento estratégico. Ela ajudava a treinar lobos mais jovens em rastreamento e caça. Ela trabalhava no centro de cura usando sua compreensão intuitiva de lesões para ajudar Sage. As pessoas pararam de vê-la como a menina selvagem que mal conseguia falar. Começaram a vê-la como Luna, como companheira de Fenrir, como um membro valioso da alcateia. Mas Snow nunca deixou totalmente a vida selvagem para trás. Ela ainda passava horas todos os dias na floresta, ainda caçava na forma de loba, ainda dormia melhor sob as estrelas do que em quartos, e Fenrir nunca lhe pediu para mudar isso. Em vez disso, ele juntou-se a ela, passando as noites como lobo ao lado dela na maioria das vezes. Não precisas fazer isso, disse Snow a ele uma noite, enquanto estavam deitados sob um carvalho antigo, com as estrelas visíveis através dos galhos nus. O teu rei deveria dormir no salão, na cama. Eu também sou um lobo, disse Fenrir, e sou mais feliz aqui contigo. O salão e a cama podem esperar. Foi então que Snow compreendeu verdadeiramente o que significava o vínculo entre companheiros. Não se tratava de uma pessoa mudar para se adequar a outra. Tratava-se de duas pessoas que se encontravam no meio termo, cada uma trazendo a sua própria verdade para criar algo novo juntas. E lentamente, apesar da sua resistência, ela viu-se atraída por Fenrir. Ele compreendia-a de uma forma que mais ninguém compreendia. Ele tinha vivido as duas vidas, selvagem e civilizada. Podia correr ao lado dela como um lobo ou sentar-se com ela como um homem. Era paciente com a sua fala hesitante e nunca a fazia sentir-se inadequada por esquecer palavras. 3 meses depois da chegada dos caçadores, Snow encontrou-se nos aposentos de Fenrir tarde da noite. Ela tinha ido perguntar algo,
embora tivesse esquecido o quê, e o encontrou parado junto à janela, olhando para a lua. Não consegues dormir? Perguntou ele sem se virar. Não, disse Snow. As suas palavras saíam mais facilmente agora, embora ela ainda preferisse frases curtas. Pensas demais. Ele olhou para ela. Vem cá, quero mostrar-te uma coisa. Snow aproximou-se cautelosamente. Fenrir apontou para a janela, para a floresta além. Vês aquela parte da floresta? Foi lá que te encontrei há 10 anos, nesta mesma noite. Snow olhou para as árvores, tentando lembrar-se daquela noite. Ela era tão pequena, tão assustada, tão certa de que iria morrer. Estavas a chorar, disse Fenrir suavemente, chamando pelo teu pai, mas ele não veio. Então eu vim. Por quê? Perguntou Snow. Por quê? Salvar-me? Não sei, admitiu Fenrir. Talvez por instinto ou pelo destino, mas estou feliz por ter feito isso. Snow virou-se para olhá-lo direito. À luz da lua, ele parecia menos um rei e mais o lobo branco em quem ela confiava há tanto tempo. Os mesmos olhos, a mesma força tranquila. Desculpe, disse ela hesitante, por ter ficado zangada. Você salvou-me, protegeu-me. Esqueci que tinhas todo o direito de ficar zangado. Fenrir disse, escondi uma grande verdade de ti. Mesmo que não tivesse escolha, isso não apaga a mágoa. Snow deu um passo em direção a ele, depois outro, até estar perto o suficiente para tocá-lo. Lentamente, com cuidado, ela colocou a mão no peito dele, sobre o coração. O mesmo lugar onde ela havia descansado a cabeça contra a forma de lobo dele centenas de vezes. O mesmo batimento cardíaco, o mesmo calor, a mesma segurança. Ainda és tu, ela sussurrou. Lobo ou homem, ainda és tu. A mão de Fenrir subiu para cobrir a dela. Sempre, sempre serei ambos, selvagem e civilizado, lobo e homem. E se me aceitares, serei sempre teu. Snow olhou para ele, para o rosto em que aprendera a confiar nos últimos meses. O vínculo de companheirismo vibrava entre eles. Não era mais algo a ser combatido, mas algo a ser aceito. Companheiro, disse ela simplesmente. Meu! O sorriso de Fenrir era como o nascer do sol. Tua, se fores minha. Sim, a palavra saiu clara, sem hesitação. Sim. Quando Fenrir a beijou, foi como voltar para casa, como a última peça do quebra-cabeças se encaixando no lugar. Ela era selvagem e civilizada, loba e humana, e era dele. A cerimônia de acasalamento foi realizada sob a lua cheia, com ambas as matilhas presentes. Snow usava peles brancas em vez de um vestido, um compromisso entre os mundos em que vivia. O seu cabelo branco caía solto pelas costas, ainda selvagem apesar de meses a viver na civilização. Quando Fenrir a marcou, completando a sua ligação, mais de 100 lobos uivaram em aprovação. Não apenas a alcateia de Fenrir, mas também os lobos selvagens da floresta a responder ao chamado de Snow. Eles vieram para testemunhar o acasalamento dos membros da sua alcateia, e a sua presença foi um presente que Snow valorizou muito. 6 anos depois, Snow estava à beira da floresta, observando os seus 3 filhos brincarem. A sua filha, Kira, de 5 anos, com o cabelo branco da mãe e a presença imponente do pai, estava a ensinar o seu irmão de 3 anos, Ash, a rastrear. A bebê Lyra, com apenas 6 meses, estava na morte ao peito de Snow num sling, dormindo pacificamente. Snow nunca tinha voltado totalmente à civilização. Ela ainda preferia correr como um lobo, ainda caçava na floresta, ainda dormia melhor sob as estrelas do que no grande salão. Mas ela tinha aprendido a equilibrar os 2 mundos, a ser luna quando necessário e uma criatura selvagem quando possível. Fenrir emergiu das árvores na forma de lobo, com uma presa fresca nas mandíbulas. Mesmo depois de 6 anos, ele ainda passava parte de cada ano vivendo na selva, mantendo a tradição da sua linhagem. Snow e as crianças frequentemente se juntavam a ele, ensinando Kira e Ash a honrar os 2 lados da sua natureza. Snow transformou-se em loba e cumprimentou o seu companheiro com um carinho gentil. Lyra, acostumada com a transformação dos pais, continuou a dormir tranquilamente na tipóia especial projetada para acomodar a transformação. Mama, mama, chamou Kira. Encontrei pegadas, grandes. Snow voltou à forma humana e ajoelhou-se ao lado da filha. Mostra-me, Kira apontou orgulhosamente para a pegada de lobo que tinha descoberto.
Acho que é o tio Frost da Alcateia do Norte. Bom trabalho, elogiou Snow. A sua fala estava fluida agora, embora ela ainda preferisse palavras simples e diretas. Estás a aprender bem. Fenrir transformou-se em humano, largando a sua presa. A nossa filha será uma excelente rastreadora. Ela tem os teus instintos e a tua teimosia. Snow acrescentou com um sorriso raro. Ash correu, os seus olhos cinzentos brilhando de excitação. Papá, podemos caçar juntos, por favor? Depois de comermos, prometeu Fenrir, bagunçando o cabelo do filho. Comeram em família, um pouco de carne cozida no fogo para as crianças, um pouco crua para Snow e Fenrir, que ainda preferia assim. Era uma mistura perfeita dos seus dois mundos, nem totalmente selvagem, nem totalmente civilizado. Mais tarde, quando as crianças brincavam sob o olhar atento de Winter, Fenrir chamou Snow à parte. Alguma vez te arrependeste? Ele perguntou baixinho. De escolher esta vida, de ficar comigo? Snow olhou para o seu companheiro, o lobo branco que salvara uma criança moribunda e se tornara rei. Não, disse ela simplesmente. Agora tenho os dois mundos, selvagem e lar, alcateia e família, lobo e humano. Tu deste-me uma escolha. Eu escolhi-te. Fenrir beijou-lhe a testa. E eu escolher-te-ia novamente todas as vezes, em todas as vidas. Anos mais tarde, quando lobos jovens vinham até Luna Snow, sentindo-se divididos entre suas naturezas animal e humana, ela os levava para a floresta e se transformava com eles. Ela corria ao lado deles até que ficassem exaustos. Depois sentava-se com eles na forma de lobo, comunicando-se sem palavras. Por fim, ela voltava à forma humana e falava de maneira direta e simples. Vocês não são metade de uma coisa ou metade de outra. És completo, tanto lobo quanto humano, tanto selvagem quanto civilizado. A deusa da lua não te fez escolher. Ela te tornou completo. Ela contava a eles sobre ter sido abandonada, sobre viver selvagem por 10 anos, sobre esquecer a fala e dormir em tocas e caçar sobre 4 patas, sobre ser resgatada por um lobo branco que acabou por ser um rei, sobre aprender a andar em ambos os mundos sem perder nenhum deles. Alguns dirão para escolheres uma natureza, diria ela. Ser civilizado ou ser selvagem, mas essa é uma escolha falsa. Pode ser ambos, deve ser ambos. É isso que nos torna metamorfos, em vez de apenas humanos ou apenas animais. Ela apontou para a floresta onde os seus filhos corriam como lobos. A minha filha é uma princesa e uma caçadora. Os meus filhos são príncipes e membros da alcateia. Eles não precisam de escolher. Nem tu. A deusa da lua nos tornou completos. Corações selvagens e mentes humanas. Instintos animais e pensamentos civilizados. Não deixes ninguém te dizer para ser menos do que tudo o que tu és. E os jovens lobos partiam sentindo-se mais leves, compreendendo que estar dividido entre dois mundos não era fraqueza. Era força. Era completude. Era exatamente o que eles deveriam ser. A própria Snow nunca deixou de ser ambas as coisas. Ela era aluna de Frostulm e membro da alcateia dos lobos selvagens. Ela falava nas reuniões do conselho e caçava na floresta. Ela usava peles nas cerimônias e corria nua sob a lua. Ela criou os seus filhos para honrar os dois lados da sua natureza. E à noite, quando se aconchegava ao lado de Fenrir, seja na forma humana ou de lobo, ela estava em casa. Completamente, totalmente, selvagemmente em casa. Se gostou desta história, inscreva-se no canal para mais contos românticos sobre lobisomens, reis alfa, companheiros rejeitados e histórias poderosas sobre ômegas. Clique no sino de notificações para nunca perder um upload. Deixe um comentário abaixo a dizer o que achou da história de Snow e Fenrir e que tipo de histórias de lobisomens gostaria de ver a seguir. Considere tornar-se membro do canal para ter acesso a conteúdo exclusivo e acesso antecipado a novas histórias. O seu apoio significa tudo e ajuda-me a criar mais conteúdo como este. Obrigada por ler e até a próxima.